Você não cortou o cabelo desde a quarentena? Não. Desde que ele começou. tá grande, você tá com um Tá topetão. gigante, ele não para, você pode tentar pentear ele que nada acontece, é isso. Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora. Eu sou a Nath Padilha. E eu sou o Felipe Barbosa. E no vídeo de hoje, como prometido, a gente vai falar do primeiro episódio de Penny Dreadful, City of Angels. Esse vídeo aqui tá sendo naquele esquema de quarentena, onde eu gravo daqui, Nath grava de lá, mas daí a gente aparece ao mesmo tempo pra vocês, né? Bom que agora a distância não é mais um problema. E uma coisa que é importante a gente avisar é que nós optamos por não fazer uma análise de episódio por episódio da série. Nós achamos que seria melhor a gente destrinchar a mitologia que a série tá abordando. Porque desde a série original, Penny Dreadful sempre foi uma série que abordava vários conceitos de diferentes mitologias, às vezes conceitos de obras literárias, e isso não vai ser diferente nesse spin-off. Então a gente pretende ir abordando a mitologia até um pouco além da série, sem entregar spoilers muito relevantes do que está acontecendo nos episódios. Porque assim, mesmo que você não esteja assistindo a série, você pode ver os nossos vídeos também, porque a gente vai estar falando de mitologias que se você curte esse lado de ficção, fantasia, horror, ocultismo, você vai gostar de ver também. E se você caiu aqui sem saber o que é essa série, né? Calma que a gente já explica. Penny Dreadful, City of Angels é um spin-off vindo da série Penny Dreadful, né? Criada por John Logan para o Showtime. E a série promete retratar os anos de 1938 da cidade de Los Angeles, que estava ali passando por uma tensão social impregnada pela cultura mexicana-americana. Então, diferente de Penny Dreadful, que nós vimos várias representações do terror clássico, né, de história de terror clássico, aqui, né, nesse spin-off, o sobrenatural ele vai se apresentar de uma forma mostrando pra gente a cultura mexicana, vai se preocupar de mostrar um lado mais político, que é uma coisa que a gente não via na série da época vitoriana. Nath, eu não sei você, mas isso foi uma coisa que pessoalmente eu gostei muito, porque quando Sim. falaram que ia sair lá da mitologia, principalmente não só europeia, mas da Grã-Bretanha, Londres, Inglaterra como um todo, e ia vir para os Estados Unidos, eu fiquei muito assim, gente, a gente já viu tanta coisa se passando em Los Angeles, tanta coisa sobre os Estados Unidos, não pode ter uma coisa diferente? Pelo menos assim, colocaram ali a influência completamente na cultura mexicana, né? A gente pode falar que a série só se passa nos Estados Unidos para que os norte-americanos assistam, né? Porque... Sim! Porque, né, eles não assistem nada de outra língua. Exato, né? Eles né? não sabem ler legenda. Então assim, porque precisava ter uns mexicanos falando inglês, né? Porque mexicano falando espanhol não existe em Hollywood. A gente pode falar que nesse primeiro episódio, tudo que o John Logan prometeu, a gente já teve. Porque realmente deu pra ver que vai ter essa preocupação com o contexto político-social da série. Inclusive, na primeira cena da série, nós somos apresentados a uma profecia que diz o seguinte: chegará um momento em que o mundo estará pronto para mim, quando a nação combaterá a nação, quando a raça devorará a raça, quando o irmão matará o irmão, até que não sobre uma alma. Você está pronto? É o Corona? É o Corona. Acho que esse momento chegou. Então a partir disso você já pode ver que a série vai ser cheia de morte e desgraça pra gente se identificar com o momento atual que estamos passando, né? E é exatamente assim que começa, com uma cena bem tensa, onde nós temos essa entidade, a Santa Muerta, de frente pra uma outra entidade, que é a Magda, personagem da qual ainda vamos falar em outro vídeo. E a Magda causa a morte de vários trabalhadores do campo ali, principalmente o pai do protagonista da série que nós vamos acompanhar. E essa cena da morte dele já é uma cena bem triste. Sim, então a gente não tem dúvida que a personagem da Natalie Dormer, ela vai ser a vilã, né? Mas a gente tem dúvida em que entidade ela tá representando ali, né? Como eu tô numa época da minha vida que eu tô estudando muito a cultura indiana, na hora eu já pensei na deusa Kali, que é a deusa indiana da destruição, por ela botar fogo em tudo, né? Mas lógico que se foi prometido uma cultura mexicana, eles não vão lá pra Índia, né? Tá um pouco longe. Não que Estados Unidos se preocupe muito em ser fiel a mitologias que eles tratam, né? Ah, sim, né? Mas... Com certeza. Mas eu acho que não.
E a gente vai destrinchar mais dessa personagem num próximo vídeo, falando quem a gente acha que a Magda é, né? Que entidade ela representa. Mas já comenta aqui quem que você acha que ela é. Porque hoje a gente vai falar da Santa Muerte. Bom, a gente já é apresentado pra Santa Muerte desde o título do episódio até a primeira cena em que ela já aparece com um visual que eu achei muito massa. Eu gostei bastante. Eles poderiam cair no clichê de colocar uma maquiagem de caveira, mas eles puxaram mais pro lado de santa e eu gostei muito. Eu gostei muito. Inclusive, na hora que ela apareceu, me veio uma imagem de Nossa Senhora na cabeça. A Santa Muerte, que também é chamada de Flaquita ou a Santíssima Muerte, é uma entidade muito venerada e cultuada no México. E o surgimento desse culto, ele pode ser atribuído ao sincretismo religioso que houve ali entre crenças católicas e mesoamericanas. Alguns antropólogos consideram essa entidade como a sobrevivência de antigas tradições pré-colombianas nas quais as caveiras tinham um papel central. Bom, e na cultura azteca existe uma deusa da morte, que eu vou ler o nome dela, e provavelmente vou falar o nome errado mesmo assim, que ela é chamada de Mictecacihuatl. E ela, juntamente com seu marido, Mictlan, eles governavam o submundo. E eles tinham uma função, além de governar o submundo, essa deusa ela tinha a função de guardar os ossos. Porque se acreditava que para criarem os humanos desse nosso mundo, eles usaram os ossos de outros mundos. Então por isso tinha que ter sempre alguém ali zelando dos ossos daqueles mortos. A gente pode ver em documentários e todas essas coisas, tem muito um negócio das famílias cuidarem dos ossos dos seus antepassados, né? Tem muitas famílias que ainda vão no dia de finados, e a gente vai falar mais pra frente aqui, que vão lá e limpam os ossos e tudo mais. Então é algo muito arraigado ali na cultura mexicana. E por isso que a gente sempre vê também, né, caveiras mexicanas e tal, eles dão muita importância pra isso, né, pros antepassados. Isso tem muita relação com a questão da crença de que a caveira e os ossos, eles mostram aquilo que todos os seres humanos têm em comum, né? Por trás da pele, da carne, nós temos todos a mesma aparência. Eu acho isso muito legal, porque você cultua seu antepassado da forma que ele ficou, né? Que na matéria ele ficou como um osso, né? Que é tipo, ele tá igual a todo mundo. E mesmo assim é o seu parente, sabe? É o seu antepassado. Inclusive, gente, quem quiser mandar mimos pra Natália, presentes, mandem Sim. coisas de caveira. Eu acho que dá pra perceber pela decoração da minha casa que tem muita caveira por aqui. Bom, e uma coisa interessante é que esse sincretismo religioso ali no México ele tá por toda parte. Existem muitas pessoas que se dizem praticantes da religião católica que possuem altares da Santa Muerte e cultuam essa entidade, mas a questão é que a Igreja Católica em si, ela não reconhece a Santa Muerte como santa, e inclusive ela condena essas práticas de adoração. Por isso, até o início dos anos 2000, a adoração, o culto à Santa Muerte era exclusivamente clandestino. Ninguém se arriscava a cultuar imagens, a falar da Santa Muerte em público, só que os devotos dessa entidade construíram santuários escondidos dentro de casa, em um estilo do santuário que nós vemos na mãe do protagonista ali na série. Até que o primeiro santuário público foi aberto no bairro de Tepito, na cidade do México, onde muitos outros templos começaram a surgir e foram se espalhando com o passar dos anos por todo o país. Mas, mesmo assim, adorar a Santa Muerte hoje em dia não é tão simples, né? Muitas autoridades mexicanas acabam destruindo templos, isso porque ela acabou se tornando padroeira de criminosos, pessoas ligadas ao tráfico, até pessoas LGBTs, todas aquelas pessoas que estavam à margem. E a crença mais difundida é que essas pessoas que rezam para Santa Muerte, elas podem continuar a cometerem crimes aqui na Terra, porque rezando para ela, né, adorando essa santa, quando elas morrerem, a santa vai perdoar os pecados dele. Porque como não dá para ninguém fugir da morte, quando você for fazer essa passagem, a Santa Morte vai te levar seguramente para o lugar que você tem que ir. Bom, quando a gente pesquisa sobre esse culto à Santa Morte, a maioria dos estudiosos diz
que esse culto começou por volta do ano de 1965. Se essa informação coincidir com os fatos, a gente vai ter um pequeno errinho ali na série, porque a série está se passando antes dos anos 40, a série está se passando ali em 1938. Tudo bem que a gente sabe que inicialmente ali muitos cultos eram feitos escondidos dentro de casa, né? Mas a gente pode abrir espaço também para a série ter uma liberdade criativa ali, desde que isso não afete com que eles vão representar da cultura mexicana. A questão é que a partir da década de 60, o culto à Santa Muerte passou a ser mal visto não apenas pela Igreja Católica, mas também passou a ser associado a violência, crimes, tráfico de drogas e prostituição. A certeza que nós temos é que, principalmente nos últimos 10 anos, o culto à Santa Muerte cresceu consideravelmente, dessa vez de forma extremamente pública, tanto no México quanto no sul dos Estados Unidos também. A gente tá vendo que tá relacionado sempre à população um pouco mais pobre. Então, se você tem uma vida um pouco mais triste aqui na Terra, o mínimo que você faz é você rezar para ter uma morte mais tranquila e uma passagem para outro plano mais tranquila. Né? Exato, e quando a gente vê que o culto cresceu muito nos últimos anos, quando a gente para para pensar na situação política dos Estados Unidos, conflitos com mexicanos e tudo mais, faz todo sentido que o culto à Santa Muerte tenha aumentado. E a representação da santa pode variar muito de acordo com o que o devoto está pedindo, mas normalmente ela é representada como um anjo da morte, né, como uma caveira com um longo manto. Numa das mãos ela segura uma foice, no outro o globo, né, que seria a representação da terra. Em outras representações ela também pode estar segurando uma balança. Então muitos fiéis aproveitam o Dia dos Mortos para fazerem oferendas e pedidos para a santa. Né? O Dia dos Mortos, ele é uma celebração também de origem indígena, que começa no dia 31 de outubro e termina no dia 2. Acontece que dia 2 é justamente o dia de finados para a Igreja Católica. E daí ela não fica nem um pouco feliz de, no dia de finados, tá ocorrendo ao mesmo tempo cultos à Santa Muerte. De acordo com a Igreja Católica, então, muitos desses rituais destinados à santa, na verdade, são ritos de bruxaria, de acordo com eles, inclusive com sacrifícios humanos. E outro motivo que faz com que a Igreja seja contra, né, é que, de acordo com eles, Jesus Cristo, quando veio à Terra, já nos salvou da morte. Bom, como vocês podem perceber, o culto à Santa Muerte gera muitas polêmicas, tanto ali no sul dos Estados Unidos, quanto no México como um todo. E como a série está trazendo essa promessa de relatar não só conceitos da mitologia mexicana, mas também tratar de conflitos políticos sociais, a gente acha que a inserção dessa entidade ali na mitologia da série foi algo bem acertado. A gente só tá assim, né, com um receio de como que isso vai se desenrolar ali pro restante da temporada. Porque a gente pode perceber que não só na cultura mexicana, mas em várias diferentes crenças ou religiões, sempre que uma entidade, um santo, um anjo, algum ser é retratado com essa aparência que muitos de nós consideram mais macabra, é importante lembrar que sempre existe uma razão para essa aparência daquela entidade em determinada cultura. Às vezes a razão pode ser porque em determinadas culturas, entidades que vão enfrentar forças opressoras ou forças malignas precisam se revestir com essa aparência. Às vezes pode ser porque em determinadas culturas, essas entidades precisam ter essa aparência que causa susto, que causa medo nas pessoas, exatamente para proteger os seus fiéis, exatamente para que os seus fiéis usem essa imagem para conseguir assustar outras pessoas que queiram lhes fazer mal. Muitas culturas em que a maioria é oprimida, as pessoas buscam na religião representações, arquétipos que possam ser mais fortes que seus opressores, né? Então por isso que pode ser representações que a gente considere feias, mas é o que eles estão precisando no momento, né? Eles estão precisando de enfrentar uma guerra. Aí você vai pensar em iluminação, em meditar, mas com a barriga cheia. Quando você tá passando fome, você vai se apegar a uma entidade, a um santo que consiga te ajudar naquela luta material, sabe? E eu acho que a Santa Muerte, ela ainda tá além disso. Porque eu tenho a impressão que você percebe que aqui na Terra você vai ter que lutar de maneiras que não necessariamente são boas para sobreviver, né? Então por isso que ela vai estar ligada ao crime, à prostituição. Essa pessoa vai ser devota à santa para que pelo menos no momento da morte ela consiga ter paz e ser perdoada de todos os pecados que ela teve que fazer
pra conseguir viver nesse mundo material que é tão cruel. É aquela questão, né? Toda crença, toda religião, todo Deus, toda entidade é sempre fruto da realidade que aquela sociedade está vivendo. E eu e Nath estávamos debatendo, né? A gente espera que a série consiga passar essa noção, consiga passar essa mensagem, porque Penny Dreadful, a série original, era uma série de horror, né? E Penny Dreadful, City of Angels está prometendo ser uma série com uma pegada diferente, mas com uma pegada no gênero do horror também. A questão é que Penny Dreadful originalmente sempre lidou principalmente com personagens que não faziam tanta referência a religiões. Tínhamos demônios lá na série também, mas ali a gente lidava principalmente com personagens tirados de obras literárias, como Drácula, Frankenstein, né? É muito diferente então você ter uma enorme liberdade criativa com um personagem que vem da literatura, do que aqui onde você pega um personagem que faz parte de uma cultura e que realmente é venerado por pessoas que ainda existem até hoje em dia, né? Uma entidade que continua sendo venerada principalmente lá no México. Então a gente espera que a série continue sabendo fazer uma abordagem respeitosa, né? Mostrando que sim, a Santa Morte na série ela vai ter essa aparência sombria, ela vai causar medo em algumas cenas, mas isso tem um motivo. O motivo está por trás da cultura daquele povo. É muito difícil falar de cultos de pessoas, porque as pessoas podem fazer várias coisas, né? Mas muito o que se tem perto do ocultismo, que se tem mais oferendas e tudo mais, já é demonizado por si só. E nem sempre, né, aquelas pessoas estão fazendo um culto pra um demônio, né? Em vários documentários a gente vê muitas senhorinhas e com uma fé muito grande na santa. Sim. E assim, não parece que elas estejam acreditando que estão rezando para um demônio, né? Para elas é realmente uma santa. Então, exato, a gente vendo com nosso olhar mais cristão, não julgar o que aquelas pessoas estão falando, né? E é isso que a gente espera que a série traga, né? Um não julgamento. E eu acho que pelo que ela finalizou esse primeiro episódio, eles vão realmente colocar a Santa Morte como uma santa, como o lado do bem, e a Magda representando um lado do mal. Eu não sei você, Nath, mas eu senti uma pegada muito deuses americanos no Sim. que essa temporada vai trazer. Lembra muito. Deuses americanos quando era bom, né? Na primeira temporada. A gente espera que os próximos episódios continuem. Assim, eu gostei muito. E o Felipe também, né? Então a gente espera que tenha bastante coisa pra gente destrinchar aqui com vocês. Bom, gente, é isso. Se você está assistindo Penny Dreadful, City of Angels, deixa aí pra gente nos comentários o que você tá achando da série. Deixa também nos comentários outros assuntos sobre a série ou sobre outras séries que você quer que a gente comente. Outras mitologias que você quer que a gente aborde, crenças, culturas. Então até a próxima, gente. Tchau! Tchau!